Oi Camila, tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho discutido bastante ao longo dos últimos meses, talvez até dos últimos anos, que é a utilização indevida do CPF, o Cadastro de Pessoa Física. E a discussão é em torno exatamente de algumas exigências que são feitas no momento em que vamos a uma farmácia, que vamos a uma loja, que vamos a um supermercado, que vamos a qualquer lugar. E essa exigência é para que a gente forneça o número do CPF. Eu, particularmente, tenho brigado muito, às vezes com caixas, com pessoas que trabalham em lojas de departamentos, porque elas exigem esse número que me identifica do ponto de vista fiscal, e eu recuso, e as pessoas sempre vêm com uma desculpa, dizendo, não, é obrigado, porque a lei é isso e aquilo. Bom, eu vou começar com o doutor Afonso Moraes hoje, que é um especialista nesse assunto, ele está em São Paulo, ele já nos deu alguns passos sobre as ações que impetrou na Justiça contra o uso indevido e até o pedido indevido desse número de CPF, dessa identificação fiscal da pessoa, e vai dizer quando e como nós devemos usar o CPF. Tudo bem, meu amigo? Como é que está? Bom dia, tudo bem? Vamos começar a dar uma explicação por que o CPF é tão exigido. O CPF é a chave para você ter acesso ao cadastro de um contribuinte. Quando você usava o RG, você não tinha os dados de telefone, endereço. Então, você não podia usar isso de uma maneira de cadastro. Hoje, o CPF te fornece isso. Então, e também ele é a chave para as fraudes. Com o CPF é que os fraudadores conseguem fazer engenharia social e pegar outros. Engenharia social é aquela engenharia, né, das mídias, das redes sociais, onde ele vai e pega outros dados das pessoas para fazer vários tipos de fraudes através do SMS, através do WhatsApp. Então, o CPF ele é um meio de fraude e é um meio que vale muito dinheiro, por isso que pede. Com relação mais especificamente, as farmácias são as que mais pedem CPF, alegando que podem dar desconto. Nas farmácias, o CPF já foi provado, tem ações na justiça contra a rede de farmácias, que eles acabam passando, vendendo ou que transacionam de alguma forma com laboratórios, para que esses laboratórios eles façam campanhas publicitárias, reajuste preço para medicamentos que têm um consumo maior. Também é vendido para convênios, assistência de saúde, onde eles acabam até negando assistência para quem tem remédio, uso constante. Tem várias ações contra essas, movidas pelo PROCON, contra essas redes de farmácias. E no estado de São Paulo tem uma lei específica que tem uma multa de R$ 5.500 para quem pedir CPF sem estar autorizado. Mas tem o outro lado. Nós temos um outro lado. O CPF ele pode ser usado e deve ser usado para sempre identificar uma relação de consumo. Por exemplo, um contrato bancário, você tem que dar o seu CPF. Um financiamento, você tem que dar o seu CPF. Você vai viajar, você fez um contrato de transporte aéreo, você tem que dar o seu CPF. Ou então, se você se cadastrar numa rede de lojas, para você ter uma afinidade com essas lojas, como se fosse um clube. Você entrou, então, existe esse relacionamento, né, é válido dar o CPF. Fora disso, nós temos a Lei Geral de Proteção, uma super lei, uma lei nova que nos dá proteção. O problema é um vazamento de dados. É um absurdo hoje eu pedir CPF. Você entra na farmácia, pede CPF. Você vai na padaria comprar um pãozinho, dinheiro, pede CPF. Eu tenho um caso meu, pessoal, aqui em São Paulo, em um shopping que tem uns totem, aqueles totem de autenticar o estacionamento. O totem pediu o CPF. Então, você vê que está disseminado esse uso indiscriminado do CPF. E é isso que as pessoas precisam saber. Esse é o nosso trabalho, fora o meu trabalho jurídico, né, de assistência, meu trabalho de vir à mídia e falar o que está acontecendo, para que as autoridades tomem a providência e consiga bloquear isso, fazer umas campanhas maiores e dizer, não, o CPF tem que ser dado quando é uma relação de consumo, é uma relação comercial. É isso que acontece, essa é a chave de tudo. O CPF é a chave, o Pix, o WhatsApp é um veículo que usa para poder fazer as fraudes. Mas a chave de entrada é o vazamento de dados, porque tem cadastros imensos nas lojas, em tudo quanto é lugar, em hospital, em qualquer lugar.
Agora, muitos locais pedem o CPF, dizendo que se você tiver o CPF, você vai obter um desconto, e é o caso das farmácias, por exemplo. Mas eu tenho informação de que o senhor, através do seu escritório, fez uma investigação e parece que isso vai acabar parando em laboratórios, né? Assim, de uma forma fraudulenta. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso ocorreu e de que forma foi feita essa investigação, doutor Marcos. Os PROCONs, né? Provavelmente o PROCON de Goiás, que eu tenho notícias que eu me lembro, o PROCON de Goiás fez essa investigação e acabou movendo uma ação com o Ministério Público de Goiás contra uma rede de farmácia, que eu não me lembro o nome, também não vem ao caso, porque ficou comprovado. Mas com certeza, em outros estados que forem investigar, vai encontrar também, porque assim, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Por que ele vai te dar desconto no CPF e o outro não dá o CPF e não dá desconto, né? E não existe almoço de graça. Então, não dê o seu CPF, a não ser que você tenha um relacionamento. Você vai na farmácia, quer dar seu CPF, então se cadastra na farmácia, assine um termo, aí sim você dá o seu CPF. Mas não para comprar uma aspirina com dinheiro, que o cara nem vai te dar desconto, né? Uma aspirina de R$ 10, que desconto ele pode te dar? Então, não existe almoço de graça. O seu CPF vale muito. O CPF é um cadastro. É um cadastro que ele começa com o seu nome, com o seu CPF, com o seu telefone, que qualquer Google vai achar seu telefone, mas depois ele vai para dados sensíveis. Esses dados sensíveis podem ser usados de forma indiscriminada pelos fraudadores. Estão aí de plantão para isso. As fraudes estão crescendo exacerbadamente. Uhum. Agora, existem lojas de departamentos, de confecções em particular, doutor, que exigem o CPF, dizendo que, através deles, eles vão facilitar a possível troca de mercadoria dentro dos próximos 30 dias. As pessoas são obrigadas a fornecer esse CPF para garantir a troca da mercadoria, se por acaso ela tiver que ocorrer ou não? Não tem. O que dá troca de mercadoria, que está no Código Comercial, Código Consumidor, é a nota fiscal. A nota fiscal e os prazos, e os prazos legais de troca da mercadoria, né? De uma semana, 30 dias, né? São os prazos legais de arrependimento ou troca de mercadoria, porque ela não foi do tamanho exato, a forma exata, né? Não tem a ver com o CPF. O CPF, simplesmente, você pode dar numa loja de departamento, desde que você tem afinidade. Você compra muito em determinada loja, você dá seu CPF para que ele te mande oferta, desconto. Então, você passa a ser um membro cadastrado, mas você está sabendo para quem está dando. Você deu ali, você não colocou num balcão, onde que vai para outro lugar, entendeu? Eu acho que é isso. Ele tem uma relação de consumo, uma relação comercial, uma relação jurídica. Uhum. Eu já recebi informação em uma loja de departamentos de eletrodomésticos de que eu deveria fornecer o meu CPF e eu era obrigado para que ele me disse a nota fiscal, porque é uma exigência do Estado, do governo do Estado da Bahia aqui, o fornecimento do CPF e a inscrição do CPF na nota fiscal a partir de um determinado valor, em torno de R$ 600. Compras a partir de R$ 600, segundo essa loja, devem constar o CPF. Isso é legal, doutor? Essa exigência do Estado, se for o caso? Eu não tenho ciência disso, né? Porque quando consumidor, você não tem que identificar na nota fiscal que você não paga tributo, né? Então, eu não vejo por que essa exigência. Eu não conheço essa legislação do Estado da Bahia, mas eu não vejo no ordenamento jurídico uma norma que possa fazer sustentar isso, né? O que eu sei é que o CPF é dado, não sei se na Bahia tem, em São Paulo, a nota fiscal paulista, onde você passa e tem uma relação jurídica com o Estado e eles te dão prêmios, te dão desconto no pagamento de PVA, isso sim. E aí é o que eu acabei de dizer, é uma relação jurídica perfeita entre o Estado e o consumidor, é diferente. Mas aí tem que ser uma coisa espontânea e não simplesmente uma exigência do vendedor, não é? Tem que ser feito de forma espontânea, eu dou se eu quiser e acabou. Ou participo se eu quiser daquela promoção, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, diz que você é dono dos seus dados e você tem que entregá-los de forma consciente e autorizada. E você tem que estar de forma autorizada. Você não pode, ele não pode coletar seus dados e você tem que dar expressamente assinando alguma coisa. É isso que eu entendo que o LGPD determina. Às vezes a gente chega na fila de uma farmácia, por exemplo, e o cara já grita assim, me dá o seu CPF, OAB ou o código do seu órgão, né, do Conselho de Medicina, ou coisa desse tipo, para manter aquilo. Ele já vai pedindo antes de perguntar se você quer fornecer.
Quando a pessoa agir dessa forma, é um constrangimento para a pessoa? Você pode acionar a justiça contra aquela empresa que age dessa forma ou que manda o funcionário agir dessa forma? Como é que eu devo me comportar na condição de consumidor, doutor? Eu acho que não existe aí uma forma comercial indevida, é uma atitude indevida que ele está fazendo, mas não vejo que ele está cometendo nenhum crime porque você não comprovou que ele usou os dados de maneira ele está te pedindo, né? Hoje em dia, tem algumas, em São Paulo, pelo menos, eu já vi algumas máquinas de cartão de crédito que você tem que. Ele pergunta: você quer CPF? Não, então aperte o vermelho. Você tem que cancelar na máquina que já está programada a máquina. Eu não sei aí qual a legislação que o PROCON deveria. Aí é uma relação comercial, de relação contra o Código do Consumidor, que é uma maneira indevida de vender. Não seria um crime penal, mas seria um crime de você, tipo, teria que fazer uma analogia entre aqueles crimes de coisa casada. Ó, você leva isso aqui, mas você tem que levar isso aqui. Mais ou menos isso. Eu só te vendo se você der o CPF. Se chegar a esse ponto, aí esse cara quis um crime de relação de consumo. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa que o consumidor gostaria de saber sempre. E eu, particularmente, sempre fui muito curioso, né, com relação a essa história de fornecer os meus dados. E eu quero mais do que nunca que essa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, possa realmente pegar aqui no Brasil e que a lei possa ser respeitada acima de tudo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado parabéns pelo seu trabalho, e a LGPD é o caminho para que a gente tenha nossa tranquilidade e a nossa privacidade preservada, tá ok? Muito obrigado. Um abraço, então. Muito obrigado. Volto com você, Camila.